Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Vamos fazer mais um vídeo, pessoal. Importante, informações importantes do nosso papão. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Esse canal é o canal da Fiel Torcida do Papão. Esse canal é seu, para a gente poder comentar, dialogar e para vocês receberem informações, notícias, atualizações, tudo do Papão da Amazônia, do maior clube do norte do Brasil. Pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, dar uma força para a gente, apertar o sino das notificações para vocês receberem os nossos vídeos, clicar no gostei para cada vídeo nosso espalhar, viralizar, e quem quiser, quem puder ajudar a gente no Pix aí para o nosso canal desenvolver e crescer ainda mais. Beleza, pessoal? Pessoal, eu quero falar um assunto para vocês hoje que sinceramente me deixou estranho, me proporcionou estranheza. Deixa eu falar para vocês. Eu fui olhar quantos jogos o Paysandu tinha feito em casa e quantos jogos o Paysandu tinha feito fora de casa nesse primeiro turno, nessas primeiras 19 rodadas da Série B, para fazer um levantamento, né? Porque nós vamos pegar os mesmos adversários desse primeiro turno, dessas 19 rodadas, só que agora com mando invertido. Então, quem jogou em casa contra a gente vai jogar agora lá em Belém. E quem a gente jogou em casa vai jogar fora, né? Isso aí, conhecimento de todos. Pessoal, em casa, nessa Série B até agora, o Papão fez 9 jogos. Dos 19, 9 foram em casa. 9. Então, a minoria dos jogos. E tem uma tabela que tem a classificação dos times também, quando eles têm mando, jogam em casa, e quando eles jogam fora. E eu fui avaliar essa tabela. Pessoal, pasmem. O Papão, dos 20 times, como mandante, é o pior mandante. O Paysandu, em 9 jogos dentro de casa, fez 10 pontos. Então, em 9 jogos dentro de Belém, o Paysandu só fez 10 pontos. Ninguém foi pior que o Papão. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque a quase totalidade dos times que estão na Série B, um Novo Horizontino, um Atlético que leva 700 pessoas por jogo no campo deles, um Novo Horizontino que leva 1.000, 1.200, Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária, que não leva ninguém para o estádio também. Esses times, todos que eu estou citando, e tem outros ainda na Série B, não levam ninguém para o estádio quase. Operário. E tem uma campanha em casa melhor que o Paysandu. E a gente, que tem uma torcida imensa, fanática, que apoia, e isso o Paysandu podia usar como trunfo, como suporte, como fortalecimento. Tem aquela tese ainda que a gente pensa assim, que alguns jogadores tremem mesmo quando estão num clube de massa. Tem jogador que num clube de massa não joga bem e vai para um time que não tem torcida e arrasa, joga muito, não tem pressão. Não tem pressão. E eu nunca me esqueço, no primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, dia 28 de maio, eu falei que o cara que veste a camisa do Paysandu, ele tem que saber onde ele está e tem que saber que aqui é pressão. Então não são todos os jogadores que aguentam vestir essa camisa. Não são todos. Porque o Paysandu, com a torcida que tem. Uns vão dizer, a torcida não ganha jogo. Não ganha. Mas ajuda. Às vezes, atrapalha também. Quando o time está ruim, quando o time está não mostrando vontade, a torcida vai, a torcida pressiona mais ainda. Então, é muito melhor para um time, eu penso, que ele tenha o apoio de muita torcida. E a gente tem isso.
Ou tu achas, ou você acha que o cara que joga no Paysandu tem a mesma, o cara que joga no Novo Horizontino tem a mesma pressão que o cara que joga no Paysandu? Lá, se ele perder, ninguém vai encher o saco dele na rua segunda-feira. Ele pode ir pro shopping, pode ir pro cinema, ele pode ir pro açougue, ele pode ir pra padaria. Ninguém vai cobrar ele. Aqui em Belém, no Paysandu, vai. Eles mesmos falam isso. Eles só começaram a sair mais com a família e tudo depois que eles começaram a ganhar os jogos. Então é um absurdo, pessoal, a gente ter um aproveitamento desse dentro de casa, pessoal. Vocês não concordam comigo? Porque quando a gente pensa num planejamento para sair da zona de rebaixamento, o que a gente faz? A gente confia nos jogos em casa. Não, a gente vai ter... Se a gente teve 9 jogos em casa no primeiro turno, e são 19, no segundo turno, que também são 19, são mandos invertidos, nós vamos ter 10 jogos em casa. Nós vamos ter um jogo a mais em casa, no segundo turno. Mas a gente não está fazendo valer esse mando de campo. A gente é o pior mandante da Série B. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, o Claudinei melhorou, mas a gente vem de 2 empates em casa, pessoal. Atlético Goianiense e Atlético. A gente tem que ganhar, voltar a ganhar dentro de casa, porque é onde se sente a segurança, a parceria com a torcida. Então a gente precisa muito de todo ponto. Claro, Bruno, só quer ganhar dentro de casa. Eu quero ganhar todos os jogos, pessoal. Eu quero ganhar os próximos 19 jogos. Eu quero que o Paysandu ganhe os próximos 19 jogos. Se não for possível ganhar os próximos 19 jogos, a gente tem que ganhar o máximo que a gente puder. Quando a gente faz esses cálculos, para não cair, para tentar subir, a gente conta muito com todos os pontos, mas principalmente com os pontos em casa. E a gente está desperdiçando demais. Então, de 9 jogos em casa, nós só fizemos 10 pontos. Nós somos o pior mandante. E aí eu fui ver fora de casa como era o aproveitamento do Papão fora de casa. O Paysandu é o 7º. Fora de casa, o Paysandu é o 7º. Ele fez em 10 jogos 10 pontos. Mas você vai dizer, ele é o último em casa. Porque em 9 jogos ele fez 10. E fora de casa em 10 jogos ele fez 10. É o 7º. Para vocês verem como é muito mais difícil ganhar ponto fora de casa do que dentro de casa. Como o Paysandu ganhou 10 pontos fora de casa, ele está em 7º lugar nessa classificação de visitante. Quer dizer, nós estamos jogando melhor fora de casa do que em casa. De novo, mostra que o cara treme. Alguns, não são todos, a gente não pode generalizar. Porque fora de casa, o torcedor do Papão tem em qualquer lugar, vai para qualquer lugar, foi em Santa Catarina contra o Avaí, foi contra o Curitiba, foi contra o Amazonas em Manaus. Tem bicolor em todo lugar. Mas é menor quantidade, né? O que vendem para a torcida do Papão é aquele número de quantidade de ingressos pequena, porque é visitante. Então o cara não se sente tão pressionado. Joga melhor fora de casa? Não estou reclamando de ganhar ponto fora de casa. Pô, valeu. Que ganhe mais. Estou assustado porque a gente é o 7º fora de casa e é o 20º dentro de casa. Então a gente tem que manter essa pontuação fora de casa ou melhorar, né? Mas a gente tem que melhorar muito o jogo como mandante. Certo, pessoal? A gente tem que melhorar aí muito como mandante para a gente ficar mais fixo, mais certo de que a gente vai permanecer na Série B. E aí você pensa, não está tão bem assim fora de casa. O Repar era mando da Cadela de Peruca. Então, apesar de ser no Mangueirão, o Repar era mando da Cadela de Peruca que nós ganhamos. Nós ganhamos o Curitiba fora também. E de 5, né? Ganhamos o Curitiba fora e de 5-2. Né? Empatamos com o Amazonas. Então o Paysandu está pegando pontos fora de casa. Né? Empatamos com o Operário. Né? É isso, pessoal. Então o Paysandu tem que melhorar nessa questão aí. Tá? Melhorar e muito, principalmente fazer o tal do dever de casa.
Pessoal, uma informação importante que eu tive é que o André Lima está se destacando nos treinos. Ele está no banco, ele é volante, veio do Confiança, até então na época ele era um destaque do Confiança, alguns clubes, segundo o presidente do Confiança, até de Série A, outros de Série B queriam ele. Ele veio para o Paysandu. Na época o presidente do Confiança, eu li uma reportagem, disse que ele era o craque do time, um volante, o craque do time. Bom, acontece. Só que assim, ele não se destacou ainda. Aí eu vi essa informação que nos treinos ele está se destacando. Mas é aquele ditado, né, pessoal, bem antigo, treino é treino, jogo é jogo. Vamos torcer que ele também se destaque nos jogos, né? Porque a gente precisa no meio campo, né? A gente precisa de um volante ali. O Paysandu na volância, eu acho que o Vilela é titular absoluto, né? Até ele pegar 3 jogos, 3 amarelos. O Ronaldo Henrique acaba tomando a posição, mas eu acho que o André Lima é um bom candidato, desde que ele realmente comece a mostrar o que ele já mostrou, segundo o próprio presidente do Confiança no Confiança. Ele pode ser um bom volante pra gente, porque ele é técnico, ele é um volante técnico, ele não é aquele volante muito pegador, muito brigador, mas a gente percebe que ele sabe sair um pouquinho com a bola, ele sabe tá jogando nesse sentido. Eu gosto muito do Martins também, do Ramon Martins, porque ele é aquele volante meio cão de guarda mesmo, tanto é que às vezes ele joga até na zaga, né? Ele pode jogar tanto de volante como de zagueiro. Para mim, últimas opções são o Anderson Leite, por motivos óbvios, né? Para a volância. Então a informação que a gente tem aqui, que eu tenho aqui, o André Lima está se destacando nos treinos, o Claudinei está observando e pode ser que ele comece a lançar mais ele nos jogos, tá? O último jogo até ele entrou, lançar ele nos jogos para de repente, quem sabe, ele ganhar uma titularidade, né? E fora isso, de novo, reforçando para vocês a questão do Marlon, que não pode jogar contra o Atlético Paranaense, porque ele está com o 3º cartão amarelo, está suspenso. Pessoal, eu vejo assim, muitos jogadores assim que pegaram tempos de contusão, né? E aí ficaram parados por motivos óbvios, né? O Quintana, o Rossi já tem algum tempo parado. Na época o Matheus Vargas agora se bateu de novo. O Edilson ficou parado um tempo, o Brian ficou parado um tempo. Então, assim, para aquele time que foi muito desgastado naquela época, que fez 17 jogos em 60 dias, que estourou praticamente todos, ou quase todos, eles estão tendo agora um pouco de treino, até porque os jogos estão sendo uma vez por semana, a maioria das vezes, e ainda acontece de alguns se machucarem, estarem suspensos, como agora o Marlon, e isso serve mais tempo de recuperação. Então eu acho que o Paysandu podia aproveitar essa situação física também. O Paysandu não está mais tão desgastado fisicamente, até porque vieram jogadores novos, né? Que não estavam nessa maratona. Principalmente o Garcês, o Thalisson, o Diogo, né? O Ronaldo Henrique, né? É isso, pessoal. Nosso jogo é domingo contra o Atlético Paranaense. Depois a gente pega dia 11 o Vila Nova, certo? É importante a gente somar pontos. Importante aí seria muito que a gente fizesse 2 vitórias. Pra gente dar uma arrancada nesse segundo turno aí. Vamos torcer que dê certo. Vamos melhorar nosso mando de campo, né? Porque a gente precisa melhorar esse nosso mando de campo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, tá? Clica no gostei, ajuda a gente no Pix se puder, qualquer valor, pessoal, 50 centavos, R$1, qualquer valor. E segue a gente, tá bom? Muito obrigado. É nóis, papão. É nóis, fiel.